Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Constitucional, vamos estudar um tema essencial para a proteção da Constituição: o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Também vamos abordar os modelos de controle de constitucionalidade e as principais ações constitucionais previstas no ordenamento jurídico brasileiro, como o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, o habeas corpus e o habeas data. Para começar, vamos entender o que é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um mecanismo jurídico utilizado para verificar se as leis e os atos normativos estão de acordo com a Constituição. Como a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, todas as demais normas devem respeitar seus princípios e regras. Quando uma lei ou ato normativo contraria a Constituição, ele pode ser considerado inconstitucional, portanto, inválido dentro do sistema jurídico. O controle de constitucionalidade serve exatamente para preservar a supremacia da Constituição e garantir que o poder público atue dentro dos limites estabelecidos pela ordem constitucional. Do ponto de vista da natureza, o controle de constitucionalidade é um instrumento de proteção do Estado democrático de direito. Ele garante que as decisões do poder público estejam subordinadas às normas constitucionais e protege os direitos fundamentais previstos na Constituição. Agora vamos falar sobre as espécies de controle e constitucionalidade. O controle pode ser classificado de diferentes formas. Uma delas é a distinção entre controle preventivo e controle repressivo. O controle preventivo ocorre antes que a norma entre em vigor. Nesse caso, busca-se evitar que uma lei inconstitucional seja aprovada ou promulgada. Esse tipo de controle pode ocorrer, por exemplo, durante o processo legislativo, quando parlamentares analisam se um projeto de lei está de acordo com a Constituição. Já o controle repressivo ocorre após a entrada em vigor da norma. Nesse caso, o objetivo é retirar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que já esteja em vigor, mas que seja considerado incompatível com a Constituição. Outra classificação importante diz respeito aos modelos de controle de constitucionalidade. No direito constitucional, existem dois modelos principais: o modelo difuso e o modelo concentrado. O modelo difuso de controle de constitucionalidade permite que qualquer juiz ou tribunal analise a constitucionalidade de uma lei durante o julgamento de um caso concreto. Esse modelo surgiu nos Estados Unidos e se caracteriza pelo fato de que a questão constitucional aparece como parte de um processo judicial específico. Já o modelo concentrado de controle de constitucionalidade atribui a competência para declarar a inconstitucionalidade de leis a um tribunal específico. No Brasil, essa função é exercida principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. O sistema brasileiro adota um modelo misto, combinando elementos do controle difuso e do controle concentrado de constitucionalidade. Agora vamos falar sobre as ações constitucionais, que são instrumentos jurídicos utilizados para proteger direitos fundamentais e garantir o respeito à Constituição. Uma das principais ações constitucionais é o habeas corpus. O habeas corpus é utilizado para proteger o direito de liberdade de locomoção. Ele pode ser utilizado quando alguém sofre ou está ameaçado de sofrer prisão ilegal ou abuso de autoridade. O habeas corpus é considerado um dos instrumentos mais importantes de proteção das liberdades individuais. Outro instrumento importante é o mandado de segurança. O mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo que tenha sido violado ou ameaçado por ato de autoridade pública. Ele é utilizado quando não existe outro meio jurídico adequado para garantir a proteção do direito. Também temos o mandado de injunção. O mandado de injunção é utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora impede o exercício de um direito previsto na Constituição. Nesse caso, o Poder Judiciário pode reconhecer a omissão do poder público e determinar medidas para viabilizar o exercício do direito constitucional. Outro instrumento importante é a ação popular. A ação popular permite que qualquer cidadão questione judicialmente atos que causem prejuízo ao patrimônio público, ao meio ambiente,
à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural. Esse instrumento fortalece a participação da sociedade na fiscalização da administração pública. Por fim, temos o habeas data. O habeas data é utilizado para garantir ao cidadão o direito de acessar informações pessoais que estejam registradas em bancos de dados de órgãos públicos ou de entidades governamentais. Ele também permite que o cidadão solicite a correção dessas informações quando estiverem incorretas. Essas ações constitucionais são instrumentos importantes para a defesa dos direitos fundamentais e para a preservação da ordem constitucional. Portanto, compreender o controle de constitucionalidade, seus diferentes modelos e as ações constitucionais é fundamental para entender como o sistema jurídico brasileiro protege a Constituição e garante os direitos dos cidadãos. Agora vamos abordar a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para começar, é importante lembrar que essas ações fazem parte do chamado controle concentrado de constitucionalidade. Nesse modelo de controle, a análise da constitucionalidade das leis e atos normativos é realizada principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que exerce a função de guardião da Constituição. Essas ações possuem como objetivo principal garantir que as normas jurídicas estejam em conformidade com a Constituição Federal e preservar a supremacia constitucional dentro do ordenamento jurídico. Vamos começar pela ação direta de inconstitucionalidade, conhecida pela sigla ADIM. A ação direta de inconstitucionalidade é utilizada para questionar leis ou atos normativos que sejam considerados incompatíveis com a Constituição Federal. Por meio dessa ação, busca-se declarar que determinada norma é inconstitucional e, portanto, deve ser retirada do ordenamento jurídico. A ADIM pode ser proposta por determinados legitimados previstos na Constituição, como o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, governadores de Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Quando o Supremo Tribunal Federal julga procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, a norma questionada deixa de produzir efeitos, garantindo que o ordenamento jurídico permaneça em conformidade com a Constituição. Agora vamos falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade, conhecida como ADC. A ação declaratória de constitucionalidade tem como objetivo confirmar que determinada lei ou ato normativo federal é compatível com a Constituição. Essa ação é utilizada principalmente quando existe controvérsia judicial sobre a constitucionalidade de uma norma. Ao declarar a constitucionalidade da lei, o Supremo Tribunal Federal busca garantir segurança jurídica e uniformidade na aplicação da legislação. Assim como na ADIM, apenas determinados legitimados podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, conforme previsto na Constituição. Agora vamos abordar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conhecida como ADO. Essa ação é utilizada quando o poder público deixa de tomar as medidas necessárias para tornar efetiva uma norma constitucional. Em alguns casos, a Constituição prevê direitos ou determina a criação de determinadas normas, mas sua aplicação depende da edição de uma lei ou de um ato administrativo. Quando essa regulamentação não é realizada, ocorre a chamada omissão inconstitucional. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão permite que o Supremo Tribunal Federal reconheça essa omissão e determine que o órgão responsável adote as providências necessárias para garantir a efetividade da norma constitucional. Por fim, vamos falar sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida pela sigla ADPF. A ADPF é um instrumento utilizado para evitar ou reparar lesão a preceitos fundamentais da Constituição. Os preceitos fundamentais correspondem a princípios e valores essenciais do sistema constitucional, como direitos fundamentais, princípios estruturantes do Estado e garantias democráticas. A ADPF pode ser utilizada quando não houver outro meio eficaz para resolver a controvérsia constitucional.
Ela é frequentemente utilizada em situações complexas que envolvem conflitos entre normas ou quando se busca proteger princípios fundamentais da Constituição. Assim como as demais ações do controle concentrado de constitucionalidade, a ADPF é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental são instrumentos fundamentais para garantir a supremacia da Constituição e proteger os princípios estruturantes do Estado brasileiro. Compreender essas ações é essencial para entender como o sistema jurídico brasileiro assegura que as leis e os atos do poder público estejam em conformidade com a Constituição. Agora vamos estudar um tema fundamental para a compreensão e aplicação da Constituição: a hermenêutica constitucional. A hermenêutica constitucional pode ser definida como o conjunto de métodos, princípios e técnicas utilizados para interpretar as normas da Constituição. Como a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico e trata de temas amplos relacionados à organização do Estado, aos direitos fundamentais e ao funcionamento das instituições, muitas de suas normas possuem caráter aberto e necessitam de interpretação para serem aplicadas corretamente. A hermenêutica constitucional tem como objetivo extrair o verdadeiro sentido das normas constitucionais, garantindo que elas sejam aplicadas de forma coerente com os princípios fundamentais da Constituição e com os valores do Estado democrático de direito. É importante destacar que interpretar a Constituição não significa apenas analisar o texto de forma literal. A interpretação constitucional exige uma análise mais ampla, considerando o contexto histórico, os princípios constitucionais e a finalidade das normas. Existem diversos métodos de interpretação utilizados na hermenêutica constitucional. Um dos métodos mais conhecidos é o método gramatical ou literal, que se baseia na análise do significado das palavras utilizadas no texto constitucional. Outro método importante é o método sistemático. Esse método busca interpretar uma norma constitucional, considerando sua relação com o restante do texto da Constituição. A ideia é compreender a Constituição como um sistema integrado, no qual as normas devem ser interpretadas de forma harmoniosa. Também existe um método histórico, que analisa o contexto em que a norma constitucional foi criada, buscando compreender a intenção do legislador constituinte no momento da elaboração da Constituição. Outro método relevante é o método teleológico, que busca identificar a finalidade da norma constitucional. Nesse caso, o intérprete procura compreender qual objetivo a norma pretende alcançar dentro da estrutura constitucional. Além desses métodos, a hermenêutica constitucional também se orienta por princípios específicos de interpretação constitucional. Um desses princípios é o princípio da unidade da Constituição, segundo o qual o texto constitucional deve ser interpretado como um conjunto coerente, evitando interpretações que gerem contradições entre suas normas. Outro princípio importante é o princípio da máxima efetividade. De acordo com esse princípio, as normas constitucionais devem ser interpretadas de forma a garantir a maior eficácia possível aos direitos e garantias previstos na Constituição. Também podemos destacar o princípio da força normativa da Constituição, que estabelece que as normas constitucionais possuem eficácia jurídica e devem produzir efeitos concretos na organização do Estado e na proteção dos direitos fundamentais. Outro princípio relevante é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Esse princípio determina que, quando uma norma infraconstitucional admitir mais de uma interpretação possível, deve-se adotar aquela interpretação que esteja em conformidade com a Constituição. A hermenêutica constitucional também está diretamente relacionada ao papel do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal exerce função central na interpretação das normas constitucionais e na resolução de conflitos relacionados à aplicação da Constituição. As decisões do Supremo Tribunal Federal contribuem para consolidar o entendimento sobre o significado das normas constitucionais e orientar a aplicação do direito em todo o país. Portanto, a hermenêutica constitucional desempenha papel essencial no funcionamento do sistema jurídico,
pois permite interpretar corretamente as normas da Constituição, garantir sua efetividade e preservar os valores fundamentais do Estado democrático de direito. Compreender os métodos e princípios da hermenêutica constitucional é fundamental para entender como a Constituição é aplicada na prática e como o sistema jurídico brasileiro busca garantir a supremacia da Constituição. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito constitucional previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.